Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui no projeto REC à Tarde. E essa semana e nas próximas a gente vai fazer um pouco diferente, porque nós estamos comemorando os 45 anos de organização do acervo do Centro de Documentação à Tarde, CEDOC à Tarde. Um acervo, gente, que inclusive é muito importante para nós, né, como jornalistas. Ele conta um pouco da história do jornalismo e ajuda a gente a achar muita coisa para produzir nossas próprias matérias. E a gente tem esses dois projetos totalmente baseados no acervo do CEDOC à Tarde, que é o projeto REC, onde a gente está aqui agora, Exatamente. E a gente tem a coluna À Tarde Memória, que está circulando desde outubro de 2020. Então, todo o conteúdo produzido para esses projetos, eles são baseados no acervo do CEDOC à Tarde. A Tarde foi fundada em 1912. E durante algum tempo ela funcionou em sedes alugadas. Em 1930 foi construído um prédio situado na hoje Praça Castro Alves, e esse prédio ele já foi pensado para abrigar toda a produção do jornal, a produção técnica. Então tinha um espaço para um maquinário atualizado para a época, a clicheria, que era o lugar onde se preparava as placas de chumbo, que era a forma de impressão de imagens no período. E as outras salas para acomodar tanto a redação e outros departamentos necessários para o jornal, mas também uma experiência de locar salas para diversos serviços, principalmente serviços médicos. Então, quando houve a transferência do jornal para o seu atual endereço em 1975, durante 3 anos, uma série de documentos que eram utilizados para a produção de reportagens, então relatórios, as próprias reproduções, tanto os clichês como também algumas dessas imagens que já estavam, digamos assim, num papel fotográfico, eles ficaram lá. Então, 3 anos depois da transferência para a atual sede, foi organizado o espaço que em um primeiro momento se chamou Arquivo à Tarde. Foi passando certo tempo, mas devido ao peso da quantidade de estante com o material, era um piso falso de gesso e foi cedendo. Daí o CEDOC teve que ir para outro local, aonde está hoje no térreo. Mas sempre prestando o mesmo serviço à redação. Deixando claro que, além do atendimento à redação, o CEDOC também presta o atendimento ao pessoal da área do marketing e comercial. Jornais, agências publicitárias, televisões, pesquisadores, própria pessoa física, que às vezes sai um material referente a algum pessoal da família e eles têm interesse nesse material. Se uma repórter, um repórter ia fazer uma reportagem, digamos, sobre a história da Catedral Basílica, então o primeiro passo era ir ao Arquivo à Tarde. Pegar uma pasta, principalmente a pasta de textos, né, onde tinham recortes, reportagens inclusive de outros jornais, e fazer uma pesquisa. Eu tenho 30 anos e eu vim dessa transição. Eu era muito criança quando a coisa da fotografia, por exemplo, analógica, estava em alta, por assim dizer. Então, descobri, né, uma nova forma de pesquisar, porque aqui a gente fala nos vídeos, a gente fala que parece uma coisa muito fácil, assim, muito prática, mas não é. A gente pesquisa muito, né, dentro do próprio CEDOC. Então, encontrar, né, esse jeito novo de você poder tocar, eu acho que é a grande diferença. Você poder tocar numa imagem, você poder, inclusive, atrás dela, como a gente tem anotações aqui, de encontrar, assim, de perceber que aquela foto foi usada durante muitos anos, de diversas formas diferentes, é uma sensação, assim, incrível no sentido que você percebe o quanto a produção feita dentro de um jornal e outras mídias também, a gente falando aqui em especial, dentro de um jornal impresso, especialmente, o valor que aquilo tem. O valor para a história e o quanto ela pode ser reutilizada de formas diferentes e pode, sei lá, incrementar sua matéria de diversas formas diferentes também. Esse jornal é desde 1912 e o que é que acontece? Eu sou de 65, então as coisas mais antigas de 1930, 1940, eu não tinha nenhum conhecimento e através desse departamento eu passei a ter vários conhecimentos. Primeiro procedimento é saber a data. Quando não se sabe a data, nós podemos ir ao programa Alckmin, no qual podemos fazer essa pesquisa por ano, e é um programa excelente, qualidade para prestação de pesquisa, e nós podemos também fazer, mais interessante, a busca por palavra-chave.
a qual nos dá um resultado mais de imediato. Então, ao longo desse tempo, foi construído um acervo formidável. E hoje a gente pode imaginar que o SEDOC à Tarde, ele tem, digamos assim, 3 dimensões muito interessantes. Ele tem a dimensão institucional, ou seja, conta a história da empresa, né? No caso, hoje é um grupo de comunicação, mas começou com o Jornal à Tarde. Então, material sobre o fundador de À Tarde, Ernesto Simões Filho, seus dados biográficos e outras informações, mas também a primeira edição do jornal, quer dizer, uma reprodução da primeira edição do jornal. Tem também aqui, por exemplo, uma placa de clichê, que é uma forma que a gente tem de entender como era essa peça para reprodução de imagens. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter uma outra dimensão, que é a própria história do fazer jornal na Bahia. Porque aqui subsistem, né, assim como o clichê, outras peças que contam a história do que a gente usou como técnica para fazer jornalismo. Então, uma máquina de escrever, uma peça que dá para a gente ver como é a leitura do negativo. A gente conseguir ver a imagem que está no negativo, né, que não foi revelado, digamos assim, da fotografia analógica. Então é isso, de alguma forma aqui também conta a história do fazer jornalístico na Bahia, o jornal impresso principalmente. E aí a gente tem uma outra dimensão, que é uma dimensão documental. Aqui a gente tem uma seiva impressionante sobre os mais variados temas e que acaba sendo a Memória da Bahia. À Tarde é o mais antigo jornal em atividade na Bahia, né? Então vai completar 111 anos de circulação ininterrupta. E está aí num seleto grupo de mais ou menos 20 jornais do Brasil inteiro que passaram aí dos 100 anos. No caso, À Tarde já passou de 110, vai fazer 111. E é uma coisa que o acervo, eu acho que traz muito isso também. Você consegue, ao acessar esses textos antigos, a forma como o modo de escrever mudou, como o modo de você fazer uma cobertura sobre um evento, seja ele grande, pequeno, sobre a história de uma pessoa, o como isso mudou. Não só, inclusive, do jeito que escreve, né? Porque as palavras também mudaram muito. Mas é o jeito de você fazer essa cobertura também mudou bastante. Então isso é muito interessante, é uma coisa que você acaba embarcando nessa ideia, assim, nesse espírito, você fica assim, nossa, era muito diferente, mas ainda é muito igual ao mesmo tempo. Assim, você vai fazendo o seu trabalho do dia a dia e vai descobrindo coisas que você não sabia que existia nesse departamento. Tipo, você faz uma pesquisa de tipo uma TV baiana. Eu não sabia que existia essa TV baiana. De acordo com a pesquisa, você vai descobrindo que tinha coisas que não passavam pela sua cabeça, que existia aqui na Bahia. Desde 1912, digitalizado até os dias atuais. Foram feitos através do microfilme até 1999, daí em diante passou a ser o PDF. E temos todo disponibilizado para pesquisa. Às vezes, pessoas de alguma empresa em busca de algum anúncio, principalmente sobre balanço. Mas a maior pesquisa são os estudantes e pesquisadores. A gente faz todo apanhado e encaminhando essa solicitação para a agência à tarde. Então, a gente tem também essa outra dimensão documental. Por que documental? Porque a gente encontra, muitas vezes, numa pasta, por exemplo, sobre Simões Filho, a gente encontra uma carta de Simões Filho. Numa pasta sobre o Porto de Salvador, a gente encontra relatório das atividades do Porto. E a gente encontra, às vezes, um mapa, um croquis de uma obra, né? Como a gente tem aqui uma pasta que tem um croquis do que seria a construção de um ambiente, uma praça de convivência, onde hoje está a Prefeitura de Salvador, né? Isso um projeto feito nos anos 70 e que acabou não sendo efetivado. Então, a gente encontra preciosidades. Coleção de fotografias, coleções de negativos. Então, assim, este acervo, esta unidade de À Tarde, embora seja a memória de uma empresa de mídia, ela acaba sendo a memória, digamos assim, a memória social de parte considerável de coisas que são fundamentais para a gente entender um pouco da história da Bahia. Então é isso, pessoal. Vocês puderam conhecer um pouco mais desse rico acervo do SEDOC à Tarde. E aqui nos canais do Grupo à Tarde sempre é assim. Tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. Muito obrigada, gente, e até a próxima.